De volta às notícias. Após o Alexandre de Moraes ser sancionado pelos Estados Unidos pela Lei Magnitsky, ele foi a um jogo do Corinthians ontem à noite, dia 30 de julho. E lá ele fez esse aceno apontando o dedo do meio, um aceno imoral e que não condiz com uma conduta de um juiz, principalmente do STF. E isso está escrito na lei da magistratura. E um juiz deve se portar irrepreensivelmente com castidade, com modéstia, coisa que ele não está nem perto de fazer. Então ele ficou chateado com a sanção do Trump e fez esse aceno. Isso ele não poderia fazer, esse aceno, porque isso é imoral, é típico de cantores como o Juan, entre outros, que fazem esse tipo de gestos, dedo do meio, pessoas de baixo escalão. Ele jamais poderia ser um juiz, principalmente do STF. O que aconteceu é o que eu sempre disse, que colocaram um advogado de porta de esquina e colocaram ali no STF para fazer o joguinho da esquerda. E também nesse vídeo você verá o Tagliaferro, juiz auxiliar que trabalhou com ele por anos, nessa ditadura que ele vem fazendo. Ele está exilado também, parece que é nos Estados Unidos. Eu vou colocar um vídeo que ele está com Alan dos Santos sendo entrevistado ali e que vai comparecer à revista Timeline para Tagliaferro. Vai contar todas as atrocidades, as safadezas que Alexandre de Moraes vem fazendo com os da direita, principalmente. Os da esquerda não vinham parar nada na sua mesa, mas só perseguição em cima de Eduardo Bolsonaro, de Bolsonaro. É um conluio. Ele diz que não é só o Alexandre de Moraes, como eu sempre falei. É uma organização entre a PGR, o Poder Legislativo, o presidente do Congresso, da Câmara dos Deputados, todos em conluio para perseguir os opositores, né? E prender Bolsonaro. Tudo armado. Ele vai dizer isso, né, em breve. Ele está foragido nos Estados Unidos. Tirania expõe o próprio rosto. Ele ficou revoltado, fez esse aceno obsceno, né? Em um momento que ficará marcado na história brasileira, na decadência institucional brasileira do poder judiciário, né? Da democracia. Eles gostam tanto de defender. O ex-ministro Alexandre de Moraes, que para mim ele não é ministro, nunca foi, protagonizou um ato escandaloso que é para o Juan, pessoas de baixo escalão, banqueiros, pessoas que estão embriagadas, que fazem esse tipo de gesto. Jamais um juiz poderia fazer esse aceno. Por quê? Porque não pode fazer. Entendeu? Isso é um escândalo. Ele deveria ser afastado imediatamente pelo Conselho Nacional de Justiça e ser punido administrativamente. E depois ser impeachmentado pelo Senado Federal. É isso que deveria acontecer nessas horas seguintes. Fez um gesto escandaloso, imoral, obsceno contra manifestantes que estavam ali vaiando ele no estádio, né? Revelando diante das câmeras que ele é um ditador, um descontrolado e um desprezo pelas críticas legítimas do povo brasileiro, que já não aguenta mais os ministros do STF. Esse gesto grotesco, longe de ser apenas um ato isolado, expõe o que muitos já denunciam há tempos. Um magistrado que abandonou a postura de juiz para assumir um papel de perseguidor político. O Brasil assiste estarrecido ao colapso da compostura e a violação flagrante da lei orgânica da magistratura, da LOMAN. Ele está ferindo essa lei. Ele não fere só a Constituição, ele fere tudo. Fere a lei, fere a moral, fere tudo. Especialmente no artigo 35, que exige conduta irrepreensível na vida pública e particular de um juiz, principalmente do STF. A lei LOMAN não é somente para os ministros do STF, é para todos os juízes, de primeira instância até o STF. E ele, dando um exemplo horrível, ele tinha que ser afastado, né? Porque ele não tem postura, condições nenhuma de ser um juiz da Suprema Corte. Mas o Temer foi lá e colocou ele, né? Com objetivos escusos. Enquanto isso acontece no palco nacional, cresce o movimento internacional pela responsabilização de Moraes e outros agentes públicos por violações
de Direitos Humanos. Caiu na conta dele essa violação, ele vem prendendo deputados, Felipe Martins numa solitária, onde ele nunca viajou, cometeu crime nenhum, idosas, pessoas com 72 anos, 80 anos, morrendo na cadeia, o Clezão morreu na cadeia, entre outros absurdos, querendo prender, dando voz de prisão a cidadãos americanos, brasileiros que moram nos Estados Unidos há 25 anos, cidadania americana. Ele deu voz de prisão a uma mulher e várias outras pessoas. A lei Magnitsky, que já está sendo aplicada nos bastidores por governos estrangeiros, representa o início do verdadeiro julgamento. Aquele que vem de fora e que não pode ser controlado por gabinetes obscuros. A verdade está vindo à tona e os bastidores já começam a ruir. Você não repara não que eu tô em casa aqui, ó. Nada. Mostra pro pessoal o que você tá bebendo aí, ó. Explica pro pessoal quem é você, o que aconteceu contigo. Fala aí, vamos lá. Eu sou o Eduardo Talhaferro, o ex-chefe de gabinete da Teoria de Enfrentamento à Desinformação de Alexandre de Moraes, cara, sem saber o que era. E passei tudo que você já sabe por aí, que acho que o pessoal também, se fizer uma breve pesquisa, vai saber, entendeu? Não é fácil. Sou um dos perseguidos também, tô junto no inquérito com todos vocês, né? Ainda não fui denunciado, mas provavelmente a partir de hoje eu serei denunciado. E o azar é só deles, que quanto mais eles fazem, mais eu faço. E se Deus quiser, o Tagliaferro estará aqui conosco nos Estados Unidos em breve, né, Tagliaferro? Se Deus quiser. Sim, estamos batalhando pra isso. E denunciar, né? Porque você viu de perto, né? Sim. Se puder contar um pouco pro pessoal como que ele opera, o que ele faz, como é que foi a sua experiência dentro do gabinete lá, você vendo tudo acontecendo, você sem saber ainda direito o que estava acontecendo. Eu gosto muito quando você explica para as pessoas o estranhamento que você teve da ordem do Alexandre de Moraes, das pessoas honestas, assim, você sem entender aquilo, você falou assim, não, eu quero sair. Explica um pouco pro pessoal. Eu cheguei lá com um objetivo, né, com uma tarefa, e quando eu fui surpreendido, né, passou uma semana, um pouco mais, eu vi que a coisa era um pouco diferente. Não tinha visto nada de errado até então, errado assim, que fosse totalmente agressivo, mas eu percebi que existia de fato uma manipulação para, vamos ter perseguição, né, de direita, só entravam no gabinete coisas de direita, né, e nada de esquerda. Então isso me chamou muita atenção e eu comecei a questionar esse tipo de coisa, mas se longe já é difícil, imagina pessoalmente, né? Sim. E aí você, então, decidiu sair do Brasil para se proteger e poder, então, denunciar o Alexandre de Moraes, é isso? Sim. Tô fora, graças a Deus. E estamos trabalhando para isso, né? Não sei mais que ninguém sabe, né? O esforço que é tudo isso. E com oração, né? Em joelho no chão. Eu sei que você vai na missa todo domingo. A gente conversa já há um bom tempo. E se Deus quiser, eu quero, mesmo com a Liga Magnitsky, quero ver você aqui nos Estados Unidos conosco, aqui nos estúdios da Timeline, denunciando tudo que o Alexandre de Moraes fez. Porque você tem, né? Você tem muitas provas, né? Você participou ali dos grupos. Ele tentou. Não, como quer perguntar? Pode perguntar. Não, eu quero perguntar exatamente isso, Talhaferro. Obrigado aí por participar aqui do Conversa Timeline. A gente já teve uma noção boa naquela série de reportagens da Folha de São Paulo, do Glenn Greenwald, sobre o que havia ali no gabinete do Alexandre de Moraes, de que maneira vocês eram pressionados a praticar uma série de abusos, arbítrios, ilegalidades. Mas a gente precisa saber, além daquele material que a gente já viu, né, o que você acha que tem de provas, né, o que você pode apresentar, né, que vai deixar muito claro para quem acha ainda que o Alexandre de Moraes é uma muralha em defesa da democracia, que é exatamente o contrário, que ele é um grande tirano. O que você pode dizer para a gente em relação a isso? Tem bastante coisa, aquilo lá é só a pontinha do iceberg, entendeu? Tem algumas coisas fraudulentas que foram feitas, e se ele vai me assistir, ele sabe do que eu tô falando, lá de agosto, de um ano aí, entendeu? Que a ordem era deletar, e eu, como sou uma pessoa instruída, uma pessoa que tem consciência, eu sempre guardei, porque um dia eu sabia que isso ia virar história e a gente ia ter que contar a verdade, entendeu? Tem bastante coisa assim, tenho bastante coisa. Não vou adiantar muito não, senão a gente perde a graça, entendeu? Uhum. Mas a brincadeira vai ser divertida. Tem conversa de PGR também, entendeu? O negócio era bem estruturado, né? Na verdade, ali em Brasília não é cada um por si, não. É uma união, é um grupo, viu? É um grupo terrível. Era um conluio, era uma gangue. E tenha certeza que agora já estou sendo atacado. Agora você vai ver o processo que está parado desde o dia 2 de abril ser movimentado. Vambora, estamos meio largado aí no reparo. Você vê que o Tagliaferro, ex-juiz ali, assessor de Alexandre de Moraes, por muitos anos, ele viu várias coisas e ele vai comparecer lá no Timeline, na revista, lá nos Estados Unidos, na Flórida, juntamente com Lacombe e Alan dos Santos, entre outros. Ele não está nos Estados Unidos, ele está em outro país. Eu não identifiquei ainda qual país que ele está, mas está fora do Brasil. E nós estamos vendo que ele cometia crimes, né? E você vê a expressão do Tagliaferro dizendo que é um grupo, né? Ou seja, uma organização, um movimento organizado.
o Alexandre de Moraes ele não age sozinho. Existem partidos políticos por detrás. Existem empresários que estão por detrás dele, mandando ele fazer essas ditaduras, essas aberrações. Ele não está sozinho. O Alexandre de Moraes é um empregado de luxo dessa galera, dessa oligarquia que está no Brasil e escravizando o povo brasileiro. Então você vê aqui ontem, né, a festa que foi, pessoas comemorando em todas as cidades do Brasil, Porto Alegre, ontem à noite, champanhe sendo distribuído, todo mundo feliz com a sanção de Alexandre de Moraes, né? Então ele foi no jogo, fez esse gesto obsceno, mostrando que ele é um verdadeiro ditador e que jamais poderia estar nesse cargo de juiz, principalmente no STF. E nós vemos aqui várias pessoas comentando. O Alexandre Ramagem colocou a lei complementar, a LOMAN, no artigo 35, a Lei Orgânica da Magistratura. Ele é um delegado da Polícia Federal que entrou concursado, estudou de verdade. Aí está escrito no artigo 35, o que eu já falei antes. São deveres do magistrado manter conduta irrepreensível na vida pública e particular. Coisa que Alexandre de Moraes não faz, Barroso não faz, Gilmar Mendes não faz. Todos eles deveriam ser afastados pela lei. Entendeu? Mas quando é os da direita, como aquela juíza que está nos Estados Unidos também, que foi demitida, aposentada e não ganha nenhum dinheirinho mais, foi tudo cortado dela pelo Conselho Nacional de Justiça, porque ela estava conversando muito com aquele filósofo, né? Carvalho. Ela foi punida por estar com aquele filósofo da direita. E esses aí fazem o que querem, eles violam as leis, tem um viés político partidário da esquerda, que não pode um juiz ter partido político, e não acontece nada, porque eles estão blindados. Teve que vir um Trump, uma pessoa externa, né, para... Na mesma noite de ontem, dia 30 de julho, aconteceu também que um imóvel de 22 milhões avaliado em Miami, nos Estados Unidos, do ministro Barroso, presidente do STF. Então você vê que é Alexandre de Moraes, é Gilmar Mendes, é Barroso, é Toffoli, é Dias Toffoli, todos eles envolvidos em esquemas. Alexandre da Medicine News ajude a chegar 20 mil inscritos, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, no WhatsApp, para um amigo, até mesmo um inimigo. E não se esqueça de